texto que nós vamos ler, do texto que nós vamos ler, que é o texto base da lição. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, e nós vamos começar lendo esse texto. Então, aliás, capítulo 2, a partir do verso 5, e nós vamos começar lendo esse texto. E eu queria que vocês fizessem essa leitura comigo. Então, cada um vai ler um a partir Marquinhos, do verso, melhor, a partir do verso 5. Oi? não, era para perguntar se era capítulo 2 ou capítulo 5 ou versículo 5. Não, capítulo 2, a partir do verso 5 Ah, certo, obrigada. até o verso 11, na verdade. Só são 6 versículos aí, 7, tá? De 5 a 11 do capítulo 2 de, de Coríntios, 2 Coríntios, ok? Eu vou compartilhar a tela, mas eu queria que todo mundo lesse. Então, à medida que todo mundo vai ter tenha uma participação de alguma maneira. Se não a leitura agora, porque só são 7 versículos, nós estamos com 10 pessoas, 11 pessoas aqui na sala, mas também a partir das discussões. Eu queria ouvir vocês, porque, de alguma maneira, esse texto fala de perto a realidades que a gente está vivendo, realidades que a gente vive na igreja, ou viveu, vivenciou, e alguma falta, alguma lacuna, né, algum espaço lá que na igreja tenha, que a gente não esteja percebendo sobre esse tema. O tema, na verdade, é disciplina da igreja, nós já vimos isso lá em 1 Coríntios, mas agora Paulo vai falar da restauração daquele que cometeu uma falta na igreja, e como isso acontece. E aí, para falar de restauração, obviamente a gente tem que falar da disciplina aplicada, eventualmente aplicada. Então eu vou compartilhar aqui a tela, porque tem os slides e também tem a própria leitura bíblica que eu queria que a gente compartilhasse, ok? Deixa eu só fazer isso aqui agora. Ok? Então vamos começar lendo as escrituras. Está todo mundo enxergando a Bíblia aí? Sim? Sim. Sim. Ok? Então vamos lá. O texto é esse, né? Capítulo 2, a partir do verso 5, e eu queria que vocês começassem a leitura até o verso 11. Cada um lê um verso. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, Basta-lhe a punição pela maioria. De modo que, agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que, em tudo, vocês são obedientes. a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Muito bem. Esse texto é um texto de 2 Coríntios, e nós já vimos nas semanas passadas, aí, anteriores, que Paulo escreveu essa carta tanto como uma forma de defender o seu ministério. Essa seria, na verdade, a quarta carta de Paulo, quando a gente lê o contexto, é a quarta carta, e nessa carta, até o capítulo 9, há uma espécie de demonstração de que as coisas melhoraram no relacionamento entre Paulo e a igreja, de que as coisas melhoraram em relação àquilo que ele havia anunciado, ou que ele havia escrito na primeira carta, denunciando e exortando a igreja a mudar o seu comportamento em vários aspectos. Ela escreveu aquela primeira carta em resposta a alguns questionamentos que ele recebeu da igreja. A igreja estava em dúvida sobre alguns pontos. Ele escreveu aquela primeira carta também fazendo críticas severas à igreja em relação a comportamentos que estavam acontecendo lá, como, por exemplo, daquele homem que estava cometendo
estava praticando um pecado sexual, tendo relacionamento sexual com a sua madrasta. Ele falou da ceia do Senhor lá, sobre aquelas questões que estavam envolvendo, ele falou das divisões. Então, aquela carta está recheada de problemas que aconteceram, que estavam acontecendo na igreja, e também de respostas que ele deu às questões que a igreja enviou, aquela primeira carta. Na verdade, a 1 Coríntios seria uma segunda carta, porque a primeira ele faz referência dentro do Coríntios, como se fosse uma carta que existisse, onde ele estava exortando a igreja em relação ao seu comportamento dentro do padrão cristão, de relacionamento com os pastores ou com os falsos pastores, falsos mestres que existiam ali. Paulo escreve uma terceira carta, que seria a carta que está provavelmente nesse texto de 10 a 13, aqui de 2 Coríntios, que é como se fosse uma carta paralela, uma carta mais severa, até mais grave, e depois ele escreve essa carta de 2 Coríntios aqui, que na verdade para nós só existiriam duas, mas seria a quarta carta segundo alguns parâmetros aí de estudiosos. Então, quando Paulo escreve essa carta, esse primeiro contexto aqui, até o capítulo 9, é um contexto de reconciliação. Paulo recebeu notícias interessantes acerca daquilo que tinha acontecido como efeito daquela primeira carta. Ele mandou aquela carta, depois ele foi visitar os irmãos de Coríntios, aí ele foi bastante agredido, ofendido, ele teve passou por uma situação muito constrangedora, e ele queria voltar, mas ele acabou não voltando, e ele faz menção nessa carta, nessa segunda carta, que ele disse: eu queria estar convosco novamente, mas resolvi não ir, porque se eu estivesse, as coisas iam ser piores, o nosso relacionamento ia ficar mais desgastado, ia ser muito ruim eu ter ido novamente com vocês. Mas aí Paulo recebe a visita de Tito, e eu vou mostrar a vocês aqui. Abram aí no capítulo 7, ou leiam aqui comigo, no capítulo 7 dessa mesma carta, que ela fala dessa visita de Tito e de como essa visita de Tito reconfortou o coração de Paulo. Paulo recebeu a visita de Tito e as informações que Tito trouxe foram informações de que a carta tinha surtido efeito, que os irmãos estavam arrependidos, que os irmãos haviam pensado melhor sobre o que tinha acontecido e que as coisas tinham melhorado. E Paulo estava muito feliz. Veja o que é que ele diz aqui. Vamos ler todos, ou vamos ler alguns aí, por favor. Quem não leu ainda, leia do verso 5 até o verso, acho que aqui é 12, 13. Vamos lá? Do verso 5 até o verso 13. Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Veja que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois foste contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes... Eita, Marquinhos, eu me perdi agora. Fostes contristados aqui. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estares inocentes neste assunto. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que o fez mal, nem por causa daquele que sofreu afronta, mas para que fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que nos sentimos confortados.
E, acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Muito bem, então ele está falando exatamente o motivo da alegria, do conforto dele, é que ele recebeu de Tito, ele tinha saído de lá e tinha ido para Macedônia, e quando chegou na Macedônia foi muito atribulado e tudo mais, aí ele encontrou-se com Tito. Quando Tito chegou, Tito disse, olha, eu estive lá em Coríntio e os irmãos me receberam muito bem, foi uma bênção, eles demonstraram que eles estavam muito arrependidos do que tinha acontecido, eles repreenderam as pessoas que tinham feito o mal a você, que tinham tratado você daquela forma, eles estavam com muita saudade de você, muito alegres por saber que você receberia essas notícias, porque eu traria essas notícias para você, eles ficaram muito tristes com tudo que aconteceu, mas e isso é feito daquela carta que você mandou, daquele momento lá que eles tiveram de reflexão. Então, Paulo ficou muito feliz com isso. Ele disse, olha, eu estou muito feliz porque eu mandei a carta. No primeiro momento eu fiquei triste, me arrependi de ter mandado, porque foi uma carta dura. Mas agora eu estou contente porque, apesar de ter sido uma carta dura e vocês terem ficado tristes, a tristeza de vocês não foi para a morte, né? Não produziu adoecimento, não produziu alguma coisa ruim, tão ruim assim, a ponto de vocês, no sentido de morte aqui, é o sentido de ficarem desesperançados, sem esperança, sem alento, mas vocês, de fato, se arrependeram por causa dessa carta. A tristeza trouxe arrependimento para vocês. Isso me deixou muito contente. E contente porque vocês agora, veja o que ele diz aqui, no verso 11, que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Então, tudo isso Paulo sentiu que eles estavam demonstrando por ele nesse momento. Muito diferente daquilo que tinha acontecido quando ele esteve lá da outra vez, porque quando ele esteve lá, ele chegou até a ser quase que expulso daquele lugar, porque eles não concordaram, não aceitavam aquilo que ele tinha falado, e haviam rebeldes ali, muitos rebeldes. Nós sabemos disso porque lá em 1 Coríntios nós vemos que existiam divisões. Então, as pessoas que, por exemplo, diziam que eram de Apolo, elas eram contra Paulo. Os que se diziam de Pedro eram contra Paulo. Os que se diziam de Cristo eram contra Paulo. Ou seja, muitos grupos e grupos contrários a Paulo. Sobretudo para dizer que ele não era apóstolo, que ele não tinha como ter a autoridade de apóstolo para ensinar. Então, é como se ele estivesse ali sendo um usurpador da função do apóstolo, do título de apóstolo, como se ele fosse um farsante, como se ele fosse estivesse fraudando aquilo que era. Então, se ele não tinha essa autoridade, a mensagem dele perdia a autoridade, a disciplina dele perdia a autoridade, a orientação dele perdia a autoridade. Então, isso tudo era muito complicado dentro daquele universo lá. E aí, esse conflito todo, apesar esse conflito levou Paulo a escrever uma carta muito séria e a ter um embate muito sério. E agora, como nós estamos vendo aqui, ele está muito feliz porque, apesar de tudo isso ter acontecido antes, agora eles haviam mudado de opinião, tinham, na verdade, entendido, compreendido, refletido melhor e visto que tinham errado, e Paulo está assim, muito feliz com isso. E aí, quando nós chegamos aqui para esse capítulo 5, é nesse contexto que Paulo escreve, melhor, capítulo 2, é nesse contexto que Paulo escreve aos Coríntios, dizendo sobre isso aqui, sobre essa necessidade de reconciliação do penitente. O que é que Paulo está dizendo? Olha, vocês entenderam e vocês aplicaram a disciplina para essas pessoas que se rebelaram. Vocês aplicaram a disciplina. E nós vamos ver aqui que disciplina teria sido essa. E agora Paulo está falando que aqueles que receberam a disciplina, se houve arrependimento, eles deveriam ser readmitidos na igreja. Então, tudo indica aqui que a disciplina, ela efetivamente levou essas pessoas a serem afastadas da igreja, né? Ou seja, a serem retiradas da comunhão da igreja, retiradas da convivência da igreja. Por isso que Paulo está falando aqui de que eles devem ser readmitidos, de que eles devem voltar, ser recebidos novamente na igreja. E isso, basicamente, é o texto da nossa lição. Então, o contexto é esse, está contextualizado para vocês. Se tiver alguma dúvida, é só falar, tá? E aí nós vamos para o que a lição trouxe para a gente, né? Nós estamos nessa ideia trazida pela lição 10, que é que a Igreja de Coríntios nos
nos ensina, essa carta aos Coríntios nos ensina como a igreja deve ser uma igreja restauradora. Então, tem que ter severidade na disciplina, mas tem que ter afeto, carinho, expansividade, tem que ter uma longanimidade para a restauração. E aí o texto base e a lição numa frase: a igreja madura disciplina tanto quanto promove a restauração do pecador. E aí eu trouxe essas questões para nós tratarmos, que eu acho que são questões. Tá em aberto, vocês tiverem outras questões, eu queria ouvi-los também, não tem problema nenhum a gente inserir aqui no nosso contexto. Mas eu queria fazer essas perguntas e queria que nós respondêssemos essas perguntas. A primeira delas é: quem deve receber disciplina na igreja? Há pecados toleráveis? E por que eu estou falando isso? Porque nós não temos observado aquela prática de que, por exemplo, na minha época, né, na época em que eu entrei na igreja, havia com mais frequência esse comunicado dos pastores ou dos conselhos sobre a disciplina aplicada por alguns irmãos. Então, os irmãos que eram encontrados em faltas, de fato, a gente via que havia uma comunicação à igreja. O irmão fulano de tal está sendo afastado por ter praticado tal pecado. Obviamente que isso tinha alguns impactos, né? Impacto para a pessoa, alguns achavam que aquilo era uma humilhação muito grande, outros achavam que era uma exposição muito grande. E é óbvio também que nem todos os pecados, ou que todas as disciplinas, melhor dizendo, elas eram anunciadas. E aí ficava essa questão ainda paira, né? Todos os pecados, ou melhor, há pecados que são toleráveis, ou seja, há pecados que não deveriam, sobre os quais não deveria haver disciplina eclesiástica, estou falando da disciplina da igreja, né? E quem deve receber então essa disciplina? O que tipo de pecado deveria receber essa disciplina? Eu vou abrir aí para vocês falarem sobre se há pecados toleráveis para efeito de disciplina da igreja e se vocês percebem a existência da disciplina na igreja. Está aberto aí, tá? Eu acho que essa questão de disciplina na igreja, o Gustavo está falando também, Agora não, fala. essa questão de disciplina da igreja, eu vejo que muitas vezes, quando a gente fala assim, ai, vai levar a disciplina, é quando alguém faz um pecado onde possa escandalizar os irmãos de uma forma tal que precisa ser corrigido naquela hora. Eu tenho essa mentalidade, que, que é o que, por exemplo, faz um pecado grande, que é muito contra a Bíblia, e que se as pessoas sabem, leva a disciplina. Acho que é isso. É o que eu vejo. O que eu acho é que tem a gente, né, considera pecados e pecados. A gente diferencia, distinção que nem sempre tem, e que a gente acaba punindo uns mais que outros por conta de tabu mesmo, do que a gente acha que é mais escandalizante mesmo, assim. Mas uma coisa que é importante falar é que a disciplina, ela é tipo o final de uma série de procedimentos. Primeiro, se o irmão tá pecando, tipo, ele não vai ser disciplinado. O primeiro passo é ir conversar com esse irmão, sozinho, falar com ele para ver se o que aconteceu, se, tipo, chamar a atenção dele mesmo para o pecado. Se ele continuar em pecado, continuar fazendo aquilo ali, sem remorso nenhum, sem nenhuma tentativa de mudar, aí vai para o segundo passo, que seria chamar testemunhas e falar com ele novamente. E se mesmo assim ele continuar naquele pecado, aí a gente teria o respaldo da Bíblia para chamar a liderança para fazer, para disciplinar aquele irmão, né? Seria isso.
E seu microfone está mutado, Marquinhos. Ok, Gustavo, obrigado. Quem mais quer falar, gente? Há pecados toleráveis na cabeça de vocês, ou seja, nem todos os pecados precisariam ser punidos. Ainda valendo aí aquilo que o Gustavo falou, ou seja, que necessariamente não tem que haver a disciplina imediata, mas tem um processo, digamos assim, de que a pessoa seja chamada, seja trazida para uma conversa e exortada, e se depois ela continuar, então ainda que haja isso, mas há pecados que são toleráveis do ponto de vista de que a igreja não deveria aplicar nenhum tipo de disciplina. Não sei, Marquinhos, porque na verdade, por exemplo, toda vez que uma pessoa mentir, aí vai colocar na disciplina, entendeu? Não é que a mentira seja um pecado tolerável, mas eu não acho que todos os pecados devem ser levados para o púlpito para levar aquela pessoa à disciplina, entendeu? Vocês estão dando para entender o que eu tô falando. Claro, Mas entendi sim. é isso. Mas nesse caso da mentira, por exemplo, tem mentiras e mentiras também, né? Tem mentiras que são muito mais agressivas e nocivas para a comunidade do que uma mentirinha que você vai falar do nada. E tem outra coisa que é importante, que é, na verdade, tipo, o arrependimento mesmo, assim, sabe? Tem gente que mente, tipo, compulsivamente e vai continuar mentindo, tipo, por mais que ela se policie e tente, tipo, é um costume dela e que ela vai tentar, mas mesmo assim ela vai continuar mentindo, porque ela é miserável pecadora. Então, acho que um fator importante é a vontade de, tipo, é o arrependimento mesmo, sabe? A tentativa de mudar, aquela coisa de, poxa, estou errado mesmo, reconhecer e tentar de alguma forma mudar, sabe? É diferente daquela pessoa que mente descaradamente e continua mentindo, e você fala com ela uma ou duas vezes, fala com o testemunho e ela continua mentindo. Essa pessoa sim deve ser disciplinada por causa de mentira. Mas aquela pessoa que mente, tipo, que mente simplesmente e tenta mudar e reconhece o erro nisso, essa pessoa não seria disciplinada. Uhum. E ele Eu colocou lembro, aqui. Pode falar. eu lembro até uma vez, Sheila falou que o pecado que o cristão comete não deve ser um pecado planejado, né? Mas quando comete pecado é uma coisa que é por deslize. Então, nesse caso, a mentira que eu tava falando seria uma mentira por deslize, entendeu? Você Sim. acabar e quando viu, tipo, pecou. Mas não tem a intenção de cometer aquilo de novo. Sim. E ele colocou aqui, acho que todos que estão, de certo modo, não cumprindo com o que deveria ser cristão, não cumprindo com o que deveria ser cristão. Não há pecados toleráveis. Acho que errou, pecou, tem que disciplinar para não continuar pecando. Está aqui no chat, se quem quiser ler. Então, vamos lá. Quem mais gostaria de falar? Tá. A frequência do pecado, né? Acho que a questão que o Gustavo colocou é bem interessante, porque a questão da gravidade, por exemplo, se você determinadas mentiras, elas incendeiam a igreja. Fofocas, né? Elas são bastante nocivas para a igreja. Coisas que se contam acerca de determinado irmão, ou determinada família, ou determinado acontecimento. E se isso é reiterado, se aquela pessoa constantemente promove intrigas repercutindo notícias falsas, mentiras, etc., eu acho que é um contexto para se verificar até que ponto isso está prejudicando a comunidade ou prejudicando famílias dentro da comunidade, pessoas dentro da comunidade. Aquela questão da gravidade, por exemplo, não sei se vocês imaginam, por exemplo, a pessoa que no seu trabalho também praticou uma mentira que levou a ter prejuízo para terceiros, prejuízo não no sentido financeiro, mas dano mesmo, né? Tanto dano de caráter emocional, psicológico, às vezes até uma mentira pode gerar a perda de um emprego de uma pessoa. Isso porque a gente costuma olhar às vezes, para a repercussão que o pecado tem dentro da igreja, a repercussão do pecado que eu pratico dentro da igreja.
E a gente tem que olhar a repercussão do pecado praticado na comunidade, de um modo geral, na sociedade, de um modo geral, nas pessoas com quem eu me relaciono. Porque senão a gente restringiria os efeitos do pecado e a aferição de sua gravidade, do seu impacto, apenas à comunidade eclesiástica, à comunidade da igreja, como se o que o cara faz lá fora não tem problema nenhum, desde que não abale a nossa, que não traga para dentro. Às vezes a gente deixa de observar a vida do cristão lá fora, né, fora da igreja, fora dos muros da igreja. E aí, por isso que eu falei da questão do se há pecado tolerável. Porque, embora eu não esteja me referindo a nada especificamente, mas, por exemplo, se você percebe que o irmão está na igreja, mas ele é um político ou ele é alguém ligado à área pública, se for público, e aí lá fora, essa pessoa é acusada de ter, por exemplo, praticado uma fraude, mentindo durante uma campanha política, inventando coisas, inventando histórias, não agindo de forma correta, mas dentro da igreja ele é dizimista, ele é líder, ele participa, tal, ou então ele não é líder, mas ele participa todos os domingos, ele está ativo, tal, e a gente não leva em consideração, ou às vezes não se leva em consideração, o contexto da vida como um todo, né? Não existe duas vidas, a vida religiosa e a vida fora da igreja, existe uma vida só, e essa vida de testemunho, ela deve, obviamente, ser observada lá fora. Dentro é fácil ser crente, dentro é fácil ter essa imagem, uma imagem positiva e tal. Lá fora que a coisa acontece, é lá fora que as coisas de fato se manifestam. Então, também nesse contexto não há pecado. A resposta certa é exatamente essa, não há pecado tolerável. Do ponto de vista de ser ou não disciplinado pela igreja, o contexto é de que maneira a igreja reconhece ou conhece, identifica o pecado que está sendo praticado. E de que maneira esse pecado traz impacto. Outra coisa diferente ainda é se a disciplina vai ser ou não publicada para a igreja, que é outro aspecto. A disciplina vai ser comunicada à igreja ou não vai ser comunicada à igreja? Precisa ser comunicada à igreja ou não? E aí, nesse contexto, até como nós não temos mais, ou não temos tantas disciplinas comunicadas, parece que a igreja, de alguma maneira, deixou de disciplinar. Isso é muito negativo. É como se a igreja abrisse mão da disciplina, que é uma das suas marcas, a marca da igreja, uma das marcas da igreja verdadeira, e aí não disciplinasse ninguém. Acontece que muitas vezes essa disciplina não precisa ser comunicada, ela pode ser uma disciplina velada. Então, como o Gustavo falou, o pastor, o presbítero, ou o membro da igreja vai lá e comunica, olha, meu irmão, você pecou contra mim, ou está pecando lá fora, eu vi um site, você está se expondo no site lá de uma forma muito, que não é compatível com a vida cristã, você está falando isso, falando coisas, agindo de certa forma assim ou assado. E aí aquele irmão que foi lá, né, então Gustavo vem a mim e diz, olha, eu vi lá, soube que aconteceu isso e tal, queria exortar você como cristão e tudo mais, saber se é verdade e tal. E eu digo, olha, é verdade, mas você não tem nada a ver com isso, não é da sua conta, é a minha vida, você e tal. E ele vai lá, leva outro irmão e diz assim, olha, na verdade eu sei que é sua vida, mas você é meu irmão, é membro da igreja, e acho que isso aí é contrário ao testemunho cristão e tudo mais. E no final das contas isso é aceito por mim, e eu mudo meu comportamento. Então, não chegou a ter uma disciplina, mas chegou a ter uma exortação. Mas eu não mudo, se eu não mudar. Gustavo vai lá ao conselho da igreja e diz, olha, o irmão está fazendo isso, tá, eu acho que não é bem correto, mas o conselho me chama, o presbítero me chama, o pastor me chama. E eu continuo resistindo ao meu comportamento. Então, a igreja deve intervir nesse contexto. Nós não devemos esquecer que dentro desse padrão de comportamento cristão existe uma reputação da igreja, a reputação dos crentes, não como instituição pura e simplesmente, mas da igreja como corpo de Cristo, como um corpo de um Cristo, de um Deus que é santo, então, a questão da santidade e tudo mais. É importante demais a gente ter em mente isso. Então, pode falar.
Tem uma coisa assim que é, talvez, não diria um problema, mas acho que é algo muito da gente mesmo, assim, de a gente não querer ser o cabueta, sabe? Não querer, Exato. não querer cabuetar o irmãozinho pela coisa errada que ele tá fazendo, né? Pra não criar inimizade e tal. O cabueta é sempre o enfim, não é a melhor pessoa pra se ter do seu lado, né? X9 e tal. Mas tem um outro lado, sabe? Também, como eu falei, seu amigo, vamos lá, se você é meu amigo e você vê que eu estou cometendo um erro, por exemplo, você percebe que eu estou me envolvendo com pessoas que não são legais, que não são boas companhias. Se você é meu amigo, e eu considero você meu amigo, você se considera meu amigo, você não vai ter nenhuma dificuldade de me dar um toque. Cara, você tá, rapaz, esse pessoal aí não é bom não, não é gente boa não, você tá se envolvendo demais com esses caras aí e tal. E mesmo que eu retruque, que eu diga bem assim, Gustavo, você não tá por fora. Isso aí deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo. Mesmo que isso aconteça, nossa amizade não vai se abalar por isso. Mesmo que isso aconteça, nós não vamos deixar de caminhar juntos, obviamente, nesses limites, né? Você não vai caminhar quando você perceber que a coisa está errada, mas se eu chamar você para tomar um sorvete, comer uma pizza, sei lá, dar um passeio, fazer alguma coisa, jogar um futebol, você vai, por conta dessa relação que ela não termina porque você me deu um puxão de orelha, porque você fez uma crítica. Porque existe verdadeira amizade, existe uma amizade verdadeira. O problema é que na igreja, tanto existe uma falsa ideia de que todo mundo ali é santo, né? Essa falsa ideia acaba aparecendo quando você tem esse tipo de reação. Como também existe a falsa ideia, existe uma desconfiança sobre se você está falando isso porque você quer o meu bem, se você quer realmente, se importa comigo, ou se você está falando isso porque você se acha mais santo do que eu. Então, veja como os relacionamentos dentro da igreja acabam sendo relacionamentos superficiais nesse contexto. É mais fácil você falar isso para um amigo. Eu usei a palavra amigo de propósito, né? Usei a expressão dessa amizade de propósito. Como para alguém que está dentro da igreja que você chama de irmão, que deveria, teoricamente, ser uma coisa até mais um laço mais profundo, né? Um laço mais forte. Eu falo mais em relação a falar pro conselho, sabe? Sobre a situação. Ok. Entendi sim. E a Anne está comentando aqui, quando se fala para a pessoa certa, você não vai ser considerado X9, pelo contrário, você mostrará amigo dele. A reação da igreja também, a reação do conselho, a reação das pessoas, essa reação é muito importante, é o que a gente vai ver agora nesse segundo ponto aqui que eu vou falar. Mas antes de eu falar isso, de a gente passar para o segundo ponto, eu vou vou compartilhar um vídeo aqui com vocês, tá? Para a gente trabalhar essa questão a partir desse vídeo aqui, que eu achei bem interessante. Deixa eu colocar aqui para a gente esse vídeo. R.C. Sproul Jr. stated that the bigger question is that Christians don't care about the fact that... Todo mundo vendo? Sim, Sim. ouço também. Ok, vou liberar aqui. Oi? Oi, quem falou? Eu vou liberar o vídeo aqui. Tá bom. The bigger question is that Christians don't care about the fact that they are sinning. R.C. Sproul Jr. stated that the bigger question is that Christians don't care about the fact that they are sinning. What is the answer to that question? Why don't Christians care that they are sinning? And obviously implied in this, why don't they care enough? Alistair. I think the answer actually lies in the gospel, you know, that an understanding of what has happened in the gospel, that if we don't preach the gospel to ourselves all day, every day, then we will fail in some arena. Oi, alguém falou? O áudio não tá saindo não, mas dá pra ler. Aqui tá saindo o áudio. Aqui também, imagem e áudio tá de boas. Beleza. Vou voltar um pouquinho só para a gente não perder o fio da meada.
há uma pergunta que é feita, né? E aí a gente vai acompanhar melhor. Care that they are sinning, and obviously implied in this, so why don't they care enough? Alistair. I think the answer actually lies in the gospel, you know, that an understanding of what has happened in the gospel, that if we don't preach the gospel to ourselves all day, every day, then we will fail in some arena. And one of the areas of failure is a fast slide into antinomianism. And so people then, under the disguise of a superabundant concept of the grace of God, answer the question with which Romans 6 begins and answer it wrongly. Shall we continue in sin that grace may abound? Answer yes. And so off they go. You know, shall I take my body and join it to a prostitute? What kind of question is that? That's a question for a Christian, because the Christian has been united with Christ. The Christian is in union with Christ. And it is because of our, now I've got the answer to my own question. I'm finally getting the answer. The reason is that the believer does not understand the notion of union with Christ. And when we don't understand what it means to be united with Christ, then all we'll be left with is either legalism on the one hand or a lawlessness on the other hand. It is since then you have been raised with Christ, you seek those things that are above. And it is because of who you are in Christ, because your nature has been changed, because your status has been changed, because you've been raised to the heavenly places, that these things are not impossible, but they are now incongruent. And I think part of the problem is that people do not know who they are in Christ. I think this is the second best chapter. I think also that there's a hidden premise in the question that can be very distorting. When we ask the question, why do Christians, the real question is, why don't Christians care about their continuing sin? It is absolutely impossible for a person to be regenerate of by the Holy Spirit and not care at all about sin. In that sense, there's no such thing as the, quote, carnal Christian who can receive Christ and be regenerate and have no repentance. That's impossible. That is as unbiblical as it gets, okay? I think what's implied in the question is, why don't we care to the degree we ought to care? We care, but we don't care enough. And it's because our hearts are still less than fully sanctified. And God the Holy Spirit, in his convicting power, has not fully revealed to us the sinfulness of our sin. Thank God. Exhibit A is David, after his ghastly act of adultery and proxy murder of Uriah, was trying to cover it up, was at ease in Zion. He was a believing man, and he was down in the dregs of evil, and yet he doesn't really show a whole lot of concern until God sends that prophet to him and tells him the story. And when the light dawns, when Nathan says, "Thou art the man," wow, David sees the evil of his sin and writes Psalm 51. Psalm 51 could never have been written by a human being who didn't care about his sin. But here's the blessing. If God revealed to me right now the full measure of the continuing sin in my life, it would destroy me. God is gracious and gentle in correcting us gradually. That's one of the things that's nice about progressive sanctification. Because if we gave it all at one time, we'd be dead. Ok? Todo mundo entendeu aí?
Olá? Cadê vocês? Sim, ouvimos. E o que é que vocês acharam desse vídeo? Eu achei que é um vídeo muito pertinente para a gente pensar bastante sobre essa questão de salvação gradual, né? E realmente, nós somos pecadores. A gente não pecar nunca, a gente já tem que estar com Cristo no céu. A gente sempre está pecando. Só que no momento que sempre quando a gente peca e o Espírito Santo mostra para a gente, nos incomoda com esse pecado, a gente tem que pedir arrependimento realmente, só que um arrependimento verdadeiro, de não voltar a pecar e pedir misericórdia ao Senhor para ajudar isso, né? E que estava lendo um livro, ele fala bem assim, que o diabo ele ama quando um crente ele acha que quando peca não tem mais volta. Porque aí esse crente, ele não vai ficar tentando voltar ao Senhor. Tipo, eu já pequei, já foi, já estou condenado, não vou voltar. E a gente tem que lembrar sempre disso, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E a gente tem que pedir esse, esqueci o nome, arrependimento, né? Se arrepender verdadeiramente. E realmente é uma questão gradual. Estamos indo aos poucos, só que tem que ser um gradual para cima, algumas quedas, mas sempre para cima, né? Eu acho que Romanos, é isso mesmo. Romanos capítulo 6, ele vai falar para a gente que, na verdade, quem está em Cristo não vive pecando. Assim, a pergunta é exatamente essa. Como continuaremos pecando no pecado, nós que estamos mortos para ele? Então, a questão que ele coloca muito bem ali é por que que, e a pergunta é bem instigante, porque ele diz assim, por que 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 o cristão, ele não se incomoda, né, não se importa, não se incomoda com o pecado de maneira suficiente, ou seja, é como se ele imaginasse, e a gente até tem um pensamento um pouco, que até é confuso nesse sentido, né? É mais ou menos assim, eu sei que eu não posso pecar, mas eu sei que eu vou continuar pecando. Então, se eu sei que eu vou continuar pecando, ou se eu sei que o pecado é algo que é inerente à minha condição atual, ou seja, eu nunca vou deixar de pecar, eu vou estar sempre pecando, sempre pedindo perdão, eu vou, acabo adquirindo como se fosse o hábito de não me importar tanto com o pecado, então de suportá-lo, né, de tolerá-lo na minha vida. E aí, aquilo que Gustavo falou lá atrás, vocês falaram lá atrás, sobre a questão da mentira, né? A pessoa vai sempre continuar mentindo, porque ela tem essa tendência de mentir e tal. E aí eu começo a me acomodar com isso aí. Então eu sou. Eu sei que eu vou continuar caindo, porque essa é a minha condição. E isso parece que não é impactante para a gente. Ou seja, parece que eu não estou de fato querendo que algumas coisas na minha vida, ou melhor, olhando alguns pecados na minha vida como relevantes e como necessário, necessário da minha parte um esforço maior para evitá-los, para deixar de praticar, para não me considerar ou não considerar como sendo uma coisa, entre aspas, normal. Então, assim, eu tenho que ter um olhar. Porque, se nós observarmos, nem todos nós temos as mesmas vulnerabilidades. Tem gente que é muito vulnerável para questões que envolvem aspectos financeiros. Então, ou a pessoa é muito consumista, ela não tem cuidado, ela não tem nenhum zelo com o dinheiro, ela vive devendo para as pessoas, e isso deteriora uma parte do comportamento dela, do caráter dela, às vezes até, porque ela não se incomoda em estar devendo, não se incomoda em ter prejudicado alguém, ela pede o cartão de alguém emprestado e ela não se incomoda em ter que honrar aquele pagamento. Então, isso vai deteriorando o caráter e deteriorando o comportamento da pessoa. Então, mas nem todos têm essa vulnerabilidade para essa questão financeira. Já tem outros que têm uma vulnerabilidade para facilidade de mentir, de inventar histórias. E aí se justifica de todas as formas. A mentirinha é boba, é uma mentirinha para proteger alguém, é uma mentirinha para me proteger, não prejudicou ninguém e tal.
e a mentira continua permeando a sua vida ali. E a Bíblia fala uma frase que eu acho que é muito importante, assim, aquele que não é fiel no pouco, é um princípio, na verdade, Bíblia. Aquele que não é fiel no pouco não será fiel no muito. Então é preciso ser fiel nas mínimas coisas. Aí entram outras vulnerabilidades, como por exemplo essa questão de você não se importar com as pessoas, não desenvolver um sentimento de empatia, de preocupação, de ouvir as pessoas. E a gente acha que isso é um comportamento que é natural para alguns não têm essa habilidade. Mas do ponto de vista da o cristão, todo o fruto do Espírito deve aparecer na vida do cristão. E aí, quando você olha para o fruto do Espírito, você vê que no fruto do Espírito existem aquelas virtudes ou aquelas manifestações, aqueles comportamentos que, se nós estamos em processo de santificação e somos habitados pelo Espírito Santo, eles deveriam aparecer. Seria uma evidência de que eu estou em processo de santificação, se não a clara manifestação do fruto como um todo e a permanente, e a ausência de erro, obviamente, isso não é possível, mas uma evidência de evolução, de crescimento, como Paulo fala lá em Efésios, de desenvolvimento da salvação. Então isso é muito importante. E o vídeo mostra, de um lado, a resposta de Alistair, né, que ele fala que as pessoas continuam, digamos, comprometidas com o pecado, ou comprometidas, ou não tão comprometidas com a eliminação do pecado, afastar o pecado de forma definitiva das suas vidas, porque elas não têm noção, ou não têm a noção exata, clara e contundente da sua relação com Cristo e do que isso representa, e do que o pecado representa em relação a Cristo, em relação a Deus. Então, eu acho que a gente fecha esse primeiro ponto. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Vocês estão aí? Sim, estamos. Mas eu acho que, para mim, já é um entendimento. Ok, então vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é esse aqui. Como praticar a disciplina na igreja? Há limites para essa disciplina? De certa forma, nós já tratamos de alguns pontos, de alguns aspectos disso aqui. Mas eu falei como praticar a disciplina exatamente para a gente tentar formar uma ideia aqui. Então, se vocês tivessem, vamos pensar assim, se vocês fossem pastores de uma igreja, como vocês tratariam a questão da disciplina? Como vocês praticariam a disciplina na igreja de vocês? Vocês estabeleceriam limites para essa disciplina? Há limites para a aplicação da disciplina? Pensem agora como se vocês fossem os pastores da igreja de vocês, ou o pastor, o líder da igreja de vocês. Alguém? E ele levantou a mão, não sei se ela quer falar, não quer. Pode falar. No chat. No chat, Tiane não falou agora, não. Ela só falou que não conseguiu assistir o vídeo. Depois eu vou mandar o vídeo para você, Iane. Mas pode falar. Não, Luana, foi só para dizer que eu estava ouvindo o professor. Ô, Marquinhos, poderia repetir a pergunta, por favor? Então, a pergunta tá nesse slide aqui, que eu mostrei para você, vou deixar ele aqui, que é isso aqui. Como praticar a disciplina na igreja? Se vocês fossem pastores, se vocês tivessem que dizer assim, olha, na minha igreja, primeiro, vai ter disciplina. Então, como é que vocês praticariam essa disciplina? Quais seriam os parâmetros? Como é que vocês fariam isso? De que maneira vocês queriam que isso acontecesse na igreja de vocês? De que maneira vocês queriam que a disciplina, como uma demonstração de que a igreja de vocês ela é uma igreja que prega a santidade e quer que os irmãos, que os cristãos que ali estão, vivam a santidade? Como é que vocês praticariam a disciplina? Quais seriam as suas diretrizes, as suas orientações em relação à disciplina na igreja? Como vocês praticariam ela?
Eu seria com acompanhamento, né? Porque às vezes a gente tem a ideia de que disciplina, como você falou antes, era só mostrar no púlpito e dizer para o resto da igreja que tal pessoa está em disciplina. Só que a disciplina é muito mais do que isso, é você realmente acompanhar aquela pessoa, ver se ela está mudando os hábitos dela, a forma dela agir, se ela está realmente tendo uma mudança de atitude. E aí, tipo, esse acompanhamento seria ajudando na leitura da Bíblia e nas devocionais em si, né? Procurando saber como é que ela tá, se ela tem conseguido agir conforme a Bíblia quer que haja, etc. Muito bem. Muito bom. Quem mais eu gostaria de compartilhar? Eu ia falar algo parecido com o que a Gabi falou, realmente. Que era uma disciplina gradual, que vai aos pouquinhos, conversando, vendo como a pessoa está, se ela está realmente melhorando ou conseguindo sair desse pecado, sendo um acompanhamento realmente. E caso não consiga, assim, eu acho que não deveria ser levado ao púlpito, sabe? Eu acho que sempre deveria ser entre ela e o líder da igreja, e o aconselhador. Mas, não sei, acho que levar ao púlpito, não sei. Vocês estabeleceriam algum limite para essa disciplina? Por exemplo, na igreja de vocês haveria, eu vou fazer de tudo, mas eu jamais vou excluir um membro da igreja. Não, eu vou disciplinar, vou afastar. Vocês afastariam ele ou não da comunhão, ou seja, da participação na ceia? Vocês acham que ele não deveria se afastar da participação na ceia, mesmo estando disciplinado? Vocês acham que ele deveria deixar, por exemplo, algumas funções que eles estivessem exercendo enquanto estivessem sob disciplina? E, e qual seria a disciplina? Ou vocês teriam gradação de disciplina, por exemplo, uma advertência, depois uma suspensão, depois a expulsão da igreja? Vocês acham que tem um limite para isso? Eu acho que a expulsão da igreja é algo muito, muito, assim. Porque se a gente for pensar o seguinte, a pessoa ela já não está muito bem, já está com suas dificuldades. Se ela for expulsa da igreja, aí é que ela não vai voltar mesmo. E que pode piorar mais ainda, né? Então, eu acho que a expulsão é uma escola, onde você está ali, se não seguir as regras, tchau. Não, você está ali, você é pecador, está nesse processo, a gente vai tratar com amor até que você realmente consiga, é, consiga sair desse pecado que você está sendo disciplinado, mas acho que expulsão não. Afastamento da, das ações que essa pessoa faz na igreja, pode ser que sim, mas também pode ser que não. Acho que depende se essa pessoa ela tem, se isso vai interferir na capacidade, por exemplo, um pastor. Aí eu creio que deve ser afastado por conta que ele está pastoreando outras pessoas. Então, se um pastor já está com. Não está muito bem, pode ser que isso influencie nas suas ovelhas. Então, eu acho que depende muito da posição que essa pessoa tenha na igreja. Muito bem. Quem mais quer falar? Essa questão que a Luana falou, eu concordo com ela do afastamento. E eu acho que às vezes não é nem só em relação à posição que a pessoa tem na igreja, mas depende também do pecado que a pessoa cometeu. Se vai influenciar ou não na vida dos irmãos, porque entra muito a questão da escandalização, né, também. Para mim, assim, a questão da disciplina se tornou mais tabu justamente pela forma como a igreja reage a ela, né? Porque muitas vezes os irmãos, ao invés de quererem ajudar aquela pessoa que entrou em disciplina e realmente tentar ajudar ela no fortalecimento da fé, julga mais e se afasta do que ajuda. Exatamente. Concordo com você. Quem mais? Gustavo quer falar? Rafael? Oi, vocês estão aí? Não estão? Bom, vamos lá. Voltei agora. Como é? Voltei agora. Mas você entendeu aí o que chegou a ver o contexto da gente? Não. Tá.
Então, vamos lá. Como praticar a disciplina? Eu falei isso porque quando a gente olha para a nossa aula, né, para a nossa lição, a gente percebe que Paulo está falando sobre restaurar, readmitir a pessoa, restauração do pecador, daquele que foi disciplinado. E quando você olha para 1 Coríntios, embora esse texto aqui, do capítulo 2, verso 5, não esteja se referindo àquela pessoa que foi disciplinada lá em 1 Coríntios, vocês devem estar lembrados que Paulo chegou a falar de uma forma muito forte, né? Entregar a Satanás. Fala assim, que reunidos vocês e a minha autoridade como igreja, a autoridade de vocês como igreja e a minha autoridade, que ele seja entregue a Satanás. É uma disciplina muito forte, né? E aqui, essa entrega a Satanás tem a ver exatamente com a expulsão da igreja, digamos assim, né? Ele diz aqui, ó, em nome do Senhor Jesus, ó, que já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus Cristo, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, aqui ele ainda fala de que ele acha, ele entende, o que passa para a gente aqui é de que essa pessoa, ela será salva, está aqui, será salva. Então, ele está dizendo, olha, afastar da comunhão da igreja, entregar essa pessoa a Satanás, é como se estivesse dizendo assim, olha, deixa ele viver na podridão do seu pecado, naquilo que ele está fazendo. Mas perceba que Paulo não está dizendo aqui que ele não vai ser salvo, né? Para que ele, de alguma forma, vivencie tudo aquilo que o pecado, o impacto do pecado, as consequências do pecado sejam vividas fora da igreja. Para mostrar exatamente toda a indignação e que a igreja não tolera esse comportamento e que esse comportamento é completamente contrário à santidade que a igreja exige ou que ser membro da igreja exige. Então, por isso que eu falei quais seriam as nossas diretrizes, porque para Paulo essa situação foi resolvida dessa maneira, ou seja, era necessário que isso acontecesse. Porém, aqui nós encontramos Paulo também falando sobre essa situação de alguém que pecou e que foi afastado da igreja. E ele diz assim, se alguém, ele não especifica quem é a pessoa ou qual seria a pessoa, causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, que em parte também a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria. Então, ele está dizendo, olha, não é para vocês exagerarem na dose da punição. Vocês têm que ter cuidado com isso. O cara precisa ser disciplinado, precisa. A pessoa precisa ser chamada a atenção, disciplinada, precisa. Então, Paulo está dizendo assim, tem que ter disciplina. Só que vocês têm que ter cuidado com a mão de vocês, para vocês não pesarem a mão de vocês de uma forma tão dura, tão violenta, né, que essa pessoa, como ele diz aqui, não seja consumida por excessiva tristeza. Então, tem muita coisa aqui dentro, né, mas pensa assim, que a disciplina traz tristeza, causa tristeza, deve causar tristeza no coração do crente, deve causar tristeza no coração daquele que se afirma membro da igreja e membro do corpo de Cristo principalmente. Traz tristeza. E não é a disciplina só que traz tristeza, obviamente, mas o próprio pecado já traz tristeza. Né? Então, a disciplina é uma consequência do pecado, assim como pode ser outras consequências que não têm necessariamente relação direta com a disciplina eclesiástica, a disciplina da igreja. Mas, por exemplo, se você magoa alguém, faz alguma coisa, trai alguém, é óbvio que você causou, o impacto do seu pecado naquela vida daquela pessoa é grande, e você fica triste por ter causado esse impacto. E aqui Paulo está falando da tristeza que tem a ver com a disciplina que ele recebeu da igreja. Então, tanto da disciplina como do lado do pecado, há uma tristeza causada. Ele diz assim, a punição basta, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo. Então, por mais que seja grave o pecado, por mais que seja grave sobre os nossos olhos, sobre os olhos de Deus, através da leitura da Bíblia que nós fazemos, seja grave a falta que a pessoa fez, cometeu, praticou, e ela mereça e tenha necessariamente que haver a disciplina, nós temos que entender que essa disciplina tem um fator delimitante, que é não o impacto da disciplina em si. Por exemplo, Paulo falou que
deveria ser entregue a Satanás, expulso da igreja, é excomunhão mesmo ali, né, no sentido da palavra, né, tirar completamente da comunhão. Mas Paulo está falando que essa pessoa, mesmo ela, pode, deve ser perdoada e deve ser readmitida e confortada. E a questão aí que eu perguntei lá, né, como é que seria isso, né? Como é que aconteceria isso? Porque vai ser disciplinado, tudo mais, e vai ser ao mesmo tempo perdoado. Mas qual é o padrão desse perdão, né? Como é que isso acontece, né? Como é que isso acontece? Porque se não houver uma manifestação de que realmente aquilo ali teve efeito, aquela disciplina teve efeito, se não houver uma mudança de atitude, de comportamento, como é que a gente percebe, como é que a gente vai aplicar e vai monitorar? Foi aquilo que Luana falou, que tem que ter um acompanhamento, Luana foi Gabi, que tem que ter um acompanhamento, que tem que ter não é simplesmente punir e deixar lá, nem tampouco fazer com que essa pessoa seja considerada como se fosse como é que eu digo, um foragido, né, dentro da igreja, um exilado dentro da igreja, né, excluído das coisas, excluído dos relacionamentos, visto o tempo todo com a marca, a mancha lá de que é um pecador e tal, como se nós fôssemos melhores do que essa pessoa, fôssemos mais santos do que essa pessoa, no sentido de que não fôssemos, de alguma maneira, capazes de cometer pecado igual ou pior. Então, isso é muito relevante, e Paulo trata disso aqui dessa forma, diz assim, ó, e aqui tem uma coisa bem interessante também, que Paulo fala não somente daquele pecado que alguém identificou, ou que foi identificado pela liderança da igreja, e que a igreja se sentiu, digamos, no dever de fazer a disciplina por conta daquilo. Mas Paulo está falando assim, eu mesmo fui alvo desse pecado. E aí entra uma questão que eu acho que é bem interessante, é como você e eu tratamos a pessoa que cometeu um pecado contra nós, cometeu uma falha contra nós, nos traiu, mentiu, enganou, ofendeu, magoou, enfim, como é que nós tratamos isso? Né? Paulo está dizendo aqui que a orientação dada por ele é que não deve haver nenhum tipo de punição que não seja temporária, que não seja com o efeito de buscar a restauração do pecador, buscar a sua mudança de pensamento, mudança de mente, o seu arrependimento, e que não deve haver de forma alguma ausência de perdão e de conforto, de acolhimento, de aconchego, muito pelo contrário. E aí ele vai dizer por quê, né, que tem a ver com os nossos próximos slides. Vocês entenderam isso? Sim, sim. Então, Paulo vai falar, então, na sequência, né, quando restaurar o disciplinado ao meio, e aí entra a questão do arrependimento, que eu acho que é muito importante observar. Primeiro, a restauração tem a ver com o bem do faltoso. É olhar para isso. Quando a gente fala sobre disciplina, tem que olhar para esse objetivo. Quando você chama seu amigo lá e dá um puxão de orelha nele, ou chama seu irmão mesmo de sangue, ou sua mãe chama você, ou sei lá, um irmão seu puxa sua orelha e diz, pare com isso, está errado, você fez errado, tal. Óbvio que no coração da pessoa que está fazendo isso, por causa desse laço de amizade, está um interesse legítimo, honesto e um interesse maior de que você mude, porque ela gosta de você, porque ela ama você, porque ela considera você. Então, isso tem que ser também no nosso coração, enquanto igreja, enquanto membro da igreja, pensar, ainda que seja uma pessoa com a qual nós não tenhamos relação nenhuma, ou seja, está na igreja, como a igreja é grande, eu não consigo ter relacionamento com todos, e eu soube, de alguma forma, que aquela pessoa está passando por isso, eu devo ter o mesmo sentimento de que faria tudo, tivesse ao meu alcance, para que essa pessoa fosse restaurada, ou seja, para que ela se conseguisse corrigir aquela falha, conseguisse buscar de todas as formas desfazer o efeito, os efeitos que aquele pecado trouxe para a sua própria vida, para a vida dos outros, e sobretudo que eu tivesse disposto, ou melhor, tivesse na minha mente que isso tem a ver com a sua restauração, que eu faria tudo, deveria fazer tudo para que essa restauração acontecesse. Isso envolve acolhimento, isso envolve orientação, isso envolve empatia,
envolve você chegar junto e segurar na mão e caminhar junto, sem crítica, sem julgamento, sem condenação. É tipo exatamente aquilo que aconteceu com Jesus, com aquela mulher que foi pega em adultério. A mulher, quando Jesus perguntou a ela, mulher, cadê os que te condenaram? Todos foram embora. E ele também diz, nem eu também te condeno. Mas ele não deixou de adverti-la, né? Vai, não peques mais. Mas ao mesmo tempo ele demonstrou ali um grande, como é que eu diria, um grande afeto, um grande carinho, não te condeno, não estou te fazendo juízo, e a gente tem que ter ideia disso, em mente isso. Nós não podemos julgar ninguém, muito menos condenar. A Bíblia já tem seus próprios julgamentos, seus próprios parâmetros deles, e não precisa que ninguém fique julgando o outro e condenando o outro como se fosse melhor do que o outro. Ok? Ô Marquinhos, Pois não. esse exemplo que você deu de Jesus, eu acho que reflete muito. Seria o nosso melhor exemplo, mas ao mesmo tempo acho que é o exemplo que mais nos acusa enquanto igreja, sabe? Porque a disciplina é vista tão com maus olhos, eu acho que muito pela reação da igreja para a disciplina, sabe? Isso que você falou de Jesus, eu acho que é o ponto principal, assim. Jesus, ele não tratou aquela mulher com ar de condenação, sabe? E nunca mais você vai ter perdão, sabe? Pelo contrário, ele acolheu, ele entendeu, ele abraçou. Mas, claro, ele falou que ele não defendeu o pecado dela, né? Ele só defendeu ela, a pessoa. E o que eu vejo, assim, quando acontece disciplina na igreja, a igreja age totalmente diferente. Um ar de condenação, de julgamento. Quando nós estamos no mesmo patamar daquelas pessoas, né? Então, eu acho que é isso que falta, assim, o acolhimento, o olhar de compaixão, sabe, de um abraço, ao invés do julgamento, da condenação. Verdade, verdade. Verdade mesmo, você falou uma coisa muito legal. Veja, a restauração, então, primeiro, ela tem esse aspecto, né, que é para o bem do faltoso, então a gente tem que buscar fazer com que ele se restaure. Da mesma forma como a gente vai lá e aponta o erro, e assim, a gente aponta o caminho da restauração, porque a disciplina tem essa finalidade. Também é uma evidência do perdão. Então, quando de fato as coisas voltam, é óbvio que a gente sabe, e a gente não é uma criança, né, e sabe que coisas que fazem conosco, coisas que fazem, deixam marcas, deixam cicatrizes. E toda vez que a gente olha para a cicatriz, a gente lembra do que foi que causou aquela cicatriz, né? A dor que foi. E aí eu falo de relacionamentos rompidos, eu falo de pessoas que nós confiamos e que nos decepcionaram de alguma forma, fizeram coisas que nós não pensávamos que fossem capazes de fazer. Eu falo de palavras ofensivas. Eu falo de pessoas que, quando nós precisamos de ajuda, estávamos necessitando de ajuda, elas não ajudaram como deveriam, não estavam presentes como deveriam estar presentes. Eu falo de várias coisas aqui. Mas, é óbvio que isso deixa marca, é óbvio que isso deixa cicatriz, e toda vez que a gente, pode até ser que não doa mais, né? Você passa a mão na cicatriz lá, você não sente mais dor, mas a memória está lá dentro, né, na sua mente, no seu coração, do que aconteceu. E é justamente isso, difícil, o perdão, ele não apaga o que aconteceu. Ele não elimina a possibilidade de você se entristecer olhando para trás e lembrando do que aconteceu. Mas ele torna possível a continuidade da relação, ele torna possível o resgate da confiança, ele torna possível o resgate de uma convivência afetuosa, uma convivência plena, ele torna possível isso. Então, a restauração nesse contexto tem que ser vista também sob o ponto de vista da disciplina eclesiástica. Esse irmão, ele não pode ser o tempo todo rememorado do que aconteceu. Ah, lembra do que você fez no passado? Lembra que você já fez isso? Ou então nós ficarmos rememorando o que ele fez no passado. É como se, por exemplo, entrasse na igreja um ladrão, um cara que foi ladrão, que foi bandido, e nós disséssemos que ele nunca poderia ser o tesoureiro da igreja porque ele foi ladrão no passado. É mais ou menos isso. É tão simples e ao mesmo tempo tão simplista, né? Vamos dizer assim, como essa colocação que eu estou fazendo. É como se você dissesse que alguém que foi prostituta
entrou na igreja e ela nunca vai poder ter uma relação, porque um casamento e uma relação feliz, porque ela sempre vai ter no seu passado aquela mancha da prostituição e tudo mais. Enfim, da mesma forma como esses exemplos parecem ser um tanto quanto simples, né, simplistas, mas ao mesmo tempo trazem verdades que são muito bem vistas em vários aspectos, né? Então, às vezes o irmão cometeu aquele pecado e nós ficamos o tempo todo com o pé atrás. E aí, se nós estamos o tempo todo com o pé atrás, é porque não houve perdão. Se nós estamos o tempo todo com o pé atrás, é porque nós não, de fato, reconhecemos que houve transformação, que houve mudança, que Deus agiu. E mesmo que haja uma nova queda, e mesmo que haja um novo desvio, digamos assim, um novo comportamento, o comportamento se repita, isso não significa em hipótese nenhuma, nem pode significar que aquele irmão não se arrependeu no passado. É o mesmo que nós estamos dizendo que nós confessamos nossos pecados e não vamos nunca mais cometer o mesmo pecado. Não existe isso. Então, essa regra dos 70 vezes 7 que vocês estão vendo aí, não é que o irmãozinho vai cometer 490 pecados diferentes. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes ao dia pecar contra ti, 7 vezes vier tipo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. É sério isso aqui, né? É muito sério e é muito desgastante do ponto de vista emocional, se a gente for pensar. O cara pecou contra mim, veio me pediu perdão e eu perdoei, ele veio e cometeu de novo. Então, assim, não está falando aqui de pecados, 490 pecados diferentes. Você vai dizer assim, não, mas aí foi um pecado diferente, foi um erro diferente. Não está dizendo isso. Está dizendo que se ele pecou, e ele vai pecar, e você sabe que você vai pecar também, enfim. É muito sério isso aqui. Então, a restauração do relacionamento, a restauração do cristão, do irmão na igreja, ela é uma evidência do perdão da igreja, do perdão dos irmãos. E é uma restauração também por amor a Cristo, por amor ao Senhor, que está lá nos versos 9 e 10. Por que por amor ao Senhor? Porque Deus nos manda perdoar. Porque nós reconhecemos que o maior dos perdoadores, digamos assim, daqueles que nos perdoaram, dos perdões que nós recebemos, o maior deles veio de Cristo. E ele o tempo todo, e nós continuamos pecando contra ele. Né? Nós continuamos errando, nós continuamos falhando, e isso não afasta Cristo de nós, não nos afasta dele. Então, assim, nesse contexto, ele está sempre disposto a nos perdoar. O sangue de Jesus purifica todo pecado. Se alguém cometeu algum pecado, confessa e o sangue de Jesus purifica e nos perdoa, enfim. Então, a restauração também tem a ver com o amor ao Senhor. E eu preciso entender isso, que a minha relação com meu irmão, ela passa por esse filtro, por esse olhar de tudo aquilo que Cristo fez por mim, que Deus fez por mim. Isso tem um efeito fundamental nessa relação horizontal, olharmos para essa relação vertical como exemplo. Finalmente, a restauração é para o bem da igreja. O verso 11 aí fala que Paulo vai falar muito claramente, veja, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ele está dizendo o seguinte, que quando não há perdão, quando não há esse processo de restauração, naturalmente, Satanás alcança vantagem sobre a igreja. Quando nós disciplinamos alguém de forma tão violenta, digamos assim, tão rígida, tão rigorosa, a ponto de não contemplarmos as vulnerabilidades, a ponto de colocarmos ele em excessiva tristeza, como foi dito lá, a ponto de não termos equilíbrio suficiente para, ao mesmo tempo que agirmos como um pai, né? Ou seja, ao mesmo tempo que o pai põe de castigo, ele não deixa de dar afeto, dar carinho, de demonstrar que ama. Ao mesmo tempo que a mãe dá umas palmadas, ela não deixa em nenhum momento, mesmo através das palmadas, de demonstrar todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a sua afeição e todo o acolhimento que ela tem. Então, quando nós fazemos de forma diferente, agimos com rigor, como se fôssemos juízes impiedosos, juízes sabe, que não tem nenhum tipo de compaixão sobre até a perspectiva de quem estamos, da fragilidade humana e de quem estamos olhando, nós damos vazão a que o diabo tome conta dessa situação.
prejudique a igreja, prejudique o irmão, aquele irmão, como alguém disse durante a aula aqui, vai sair da igreja, vai se afastar, porque ele não vai encontrar a visão da possibilidade dele ser restaurado para a fé. Ele vai encontrar sempre, olhar para vocês, para mim, para a igreja, como um conjunto de pessoas que estarão o tempo todo acusando ele, falando para ele que ele é, como ele é ruim, que ele não tem, que nós somos santos e ele é pecador, enfim, desse jeito. Então é preciso que a igreja ofereça perdão, é preciso que a igreja propicie a restauração, é preciso que a igreja saiba dosar a disciplina, e é preciso que nós, que somos a igreja, saibamos também vivenciar todo esse processo de uma forma a não deixar mais claro que ele vai embora, que ele se afaste, do que deixar claro que a gente quer que ele seja restaurado, que nós somos tão pecadores quanto ele, tão passíveis de errar quanto ele, tão miseráveis e necessitados de perdão quanto ele. Então é preciso que a gente tenha cuidado com isso. Então é preciso observar então que a restauração tem que acontecer por amor ao Senhor. É uma restauração que evidencia que nós somos capazes de perdoar. É uma restauração que tem como objetivo o bem do faltoso e, consequentemente, o bem da igreja. Ok? Eu vou passar o último. Vocês querem fazer algum comentário sobre isso? Não? Não, tudo certo. Ok. Eu vou para o último vídeo da gente. A gente encerra a aula com esse vídeo aqui. Para a gente falar um pouquinho sobre arrependimento. A questão que está lá no nosso último, nas nossas perguntas lá é como a restauração acontece, né? De que maneira ela se evidencia. Porque tanto a disciplina como a restauração, elas são declaratórias. O que é que eu quero dizer com isso? Elas apenas declaram um fato. Não é o fato, não é porque a igreja disciplinou que a pessoa vai mudar. Não é porque a igreja disciplinou que houve. A igreja, quando disciplina, é porque houve o pecado, então ela está declarando a existência do pecado. Da mesma forma como quando a igreja restaura, é porque ela está declarando a restauração. Mas como é que a restauração acontece? Nós sabemos como é que o pecado acontece. Mas como é que a restauração acontece? Quando é que eu sei que efetivamente eu me arrependi? Que o meu arrependimento foi genuíno? Que de fato eu pequei, eu reconheço. Mas como é que eu percebo que houve um arrependimento genuíno? É isso que nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês aqui. R.C. Sproul Jr. Todo mundo está vendo a mudança de tela? Eu não. É um vídeo no YouTube, é? Já passei aí. Eu vou... R.C. Sproul Jr. stated that the... Peraí, eu acho que eu peguei o vídeo errado. Se você puder passar o link, Marquinhos, no chat aqui, que eu não tô conseguindo acessar não, esses vídeos. Tá, eu vou passar sim. Vou passar. Eu copiei o vídeo errado. Deixa eu só trocar ele aqui, mas eu vou colocar o link aí. Deixa eu trocar ele aqui. Tá, também aqui logo no chat. Tá aí no chat já. Acho que ele tá clicável aí, né? Ok, vou soltar, tá? Repentance entails two things: grief over sin and a thoroughgoing desire for life change. That's at the sort of the heart level.
And then with that thoroughgoing desire for life change will be fruits in keeping with repentance. That'll be objective. So here's the subjective side, the grief and the desire for thoroughgoing life change. True repentance, the grief of true repentance, is not grief that I haven't lived up to a certain standard. It's not grief that I'm not better than I am. I wish I were better than I am, so I feel so terrible. It's not grief that I've broken commandments. It's not grief that I should be a better person. None of that. It's grief over how what I have done has cost God his son. It's sadness over how I have sinned against God, a God who loved me and cared for me so much that he sent his one and only son to rescue me. Paul talks about godly grief and ungodly grief in 2 Corinthians chapter 7, and he says, godly grief produces a repentance without regret. So in true repentance, there's this clean feeling where I run back to Jesus, not away from Jesus. Ungodly repentance produces death. Best example I can think of this in the Bible, Peter and Judas. Peter betrays Jesus. Judas betrays Jesus. Peter feels terrible for betraying Jesus. Judas feels terrible for betraying Jesus. Peter, when he sees Jesus again, jumps off his boat and swims to shore. Judas hangs himself. So what was going on? In the psychology of these two different guys, Peter was so sad that he sinned against such love, he knew Jesus loved him, and swam to shore. It didn't take long for the rest of the guys to get into shore from the boat, but he ran, essentially. He went as fast as he could to Jesus, and Judas went in the opposite direction. So I've got to look and say, is the grief over having cost God, the grief that it caused God? Do I have grief over God's grief? Or is it simply sort of a legal grief, wishing that I were better? And then when I see what God has done for me and I'm running back into the arms of Jesus, I don't want to do that anymore. But not because I should be better than this, I should be farther along by now, I've been a Christian for X number of years. Instead, it should be because he loves me so much and receives me so much and accepts me so much. I don't want to do that anymore. Why would I sin against such love? So that's what happens internally, psychologically, and then that begins to produce fruit in your life. Change, actual change in these areas of life that need change. But don't think that because you go back to a similar sin that you necessarily haven't repented. Because you can have the proper grief and you can have the proper desire and you can get back up on the horse and you can start going and then you can fall down. And that doesn't mean that you didn't genuinely repent. Some people think genuine repentance means I never, ever, 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 ever do that thing again. No, you can have genuine repentance and do that thing again. E aí, pessoal, o que acharam? Nossa, eu amei, eu tô encantada. Eu nunca vi uma explicação tão boa sobre a questão do arrependimento por tristeza, né? Assim, aquela tristeza, aquele remorso e o verdadeiro arrependimento. Muito bom, gostei mesmo. Que bom. O que mais quer falar? Eu ia falar alguma coisa, só que eu esqueci. Não sei se você lembrar, você fala. Então, pessoal, a gente está chegando ao fim da nossa aula aqui. Até por indicação de Rainar e outras pessoas com quem eu falei, a gente quer mudar um pouquinho o nosso padrão de aula, quer ter mais a participação de vocês do que a minha fala. Acho que a gente está chegando nesse... Hoje a gente conseguiu chegar um pouco perto do que a gente quer fazer nas aulas, que é ter esse compartilhamento. Acho que nós temos que construir o nosso pensamento juntos, as nossas conclusões, né? Vocês já são bastante habilidosos do que diz respeito às escrituras, já conhecem, já ouviram, já leram, já ouviram mensagens as mais variadas, estudam a Bíblia. E eu acho que vocês têm muito a contribuir compartilhando esse conhecimento, compartilhando essa informação que vocês já possuem, essa experiência de vocês. E acho que a gente vai ter que mesclar um pouco esse nosso contato, esse nosso encontro. Para isso, eu pretendo compartilhar com vocês alguns conteúdos durante a semana, para que vocês possam trazer esses conteúdos, de alguma forma, já trazer uma resposta para esses conteúdos com base na reflexão de vocês. Não vai ser nenhuma
apostila para vocês lerem, nem texto da revista para vocês lerem, embora vocês possam fazer. Mas alguns insights, algumas frases, alguns pensamentos, algumas ideias, para que a gente pense e a gente possa compartilhar na aula seguinte. Vocês concordam com isso? Querem fazer alguma sugestão? Eu concordo, inclusive, eu queria dizer que eu gostei muito do método de hoje. Acho que foi mais dinâmico, a gente conseguiu, pelo menos eu, né, consegui prestar atenção por mais tempo e tudo mais. Que bom. Sim, inclusive ontem a gente estava conversando na reunião da agenda do MP, né, sobre isso. Rai falou com a gente também sobre dar o feedback mesmo, né? A gente estava comentando que as aulas expositivas, do tipo expositiva, são mais cansativas mesmo pra gente, principalmente nesse formato online, né? Sim. Acaba que a gente, enquanto você está falando aí, a gente pode estar fazendo qualquer outra coisa e ninguém nunca vai saber, né? E claro que a consciência de cada um, mas acaba que é um formato que não ajuda a gente a prestar atenção, né? Então acho que hoje já deu para ver uma diferença bem significativa, assim, sabe? Eu acho que, por exemplo, slides, a gente até tinha comentado ontem, por exemplo, que o uso de slides, por exemplo, a gente estava dando a palavra, né, na reunião do sábado, e a gente se dividia, cada sábado uma pessoa vai dar a palavra. Próximo sábado é Rainá, inclusive, galera. Bora, viu? 7h30, próximo sábado, enfim. Aí, todo sábado é alguém que dá a palavra. E, inicialmente, a gente começou a dar as palavras usando slide. E a gente viu que a interação foi muito menor, enquanto a gente estava usando os slides. E depois que a gente mudou o formato, tirou o slide e transformou mais numa conversa, onde a pessoa que traz a palavra começa a usar, ao invés de trazer um slide e começar a explicar os slides, a pessoa trazia um tema para discutir e falava, claro, mas trazia também perguntas abertas para pedir opinião mesmo, para tentar interagir mais, sabe? Acho que é um formato que funciona melhor. Uhum. É basicamente isso. Legal. Vocês acham que o Kahoot é bom? Sim, o Kahoot é maravilhoso. Sim, acho legal. A gente comentou sobre isso ontem também e foi unânime. Legal. Então tá joia. Vai ser assim, deve ser assim. Deixa eu ver aqui como é que tá o chat, que tem alguém que escreveu aqui alguma coisa. Proposta das aulas mais dinâmicas, ajudando mais a concentração. Legal. Então tá bom. Vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito, tá? Eu só tenho mais uma sugestão. Pois não, claro. Da gente ficar com a câmera aberta. Eu acho que é mais... A gente foca mais, se a gente souber que as pessoas estão olhando pra gente. Gustavo, e pra gente que tá fazendo a aula, é muito ruim essa falta de interação, sabe? Sim, eu dou aula, eu fui fazer aula, quer dizer, eu dou aula em MBA, né? E aí, a aula que eu dei no MBA, a última aula, foi a primeira aula que eu dei na ferramenta online. Foi em junho. E, cara, foi terrível, assim, não ver as pessoas, não, sabe? Era uma turma grande. E aí, quando a gente... vamos fazer o seguinte, a partir do próximo módulo, o próximo módulo vai ser... Foi quinta, sexta e sábado, né? Então, a partir de sábado a gente vai colocar aberto. Rapaz, é outra dinâmica, é outra interação. Eles mesmos percebem isso, né? Porque eles estão se vendo, estão se enxergando, então é bem diferente. Eu já pedi algumas vezes para vocês abrirem, mas óbvio não vou obrigar, mas é bom que haja isso. Eu acho muito, muito legal que haja isso, que haja esse face-to-face, embora virtual, mas seria joia. Então eu acho que vale a pena sim. Obrigado aí pela sugestão e tá acatada por mim, pelo menos. Eu acho que tá de pijama agora. Eu estou de pijama, mas eu acho que quando a gente já entra e vê as câmeras fechadas, ninguém vai abrir a câmera. Então, os meninos a chegarem, já deixa a câmera ligada, que a pessoa já fica, oi, tá bom. Ligado. Tá bom, não tem problema, né? Tem gente que não se sente confortável mesmo, tem gente que não abre, não gosta, enfim, não vamos obrigar, né, mas pelo menos criar um incentivo de a gente dar. Tá se vendo, né? Beleza. Então tá joia, gente. Muito obrigado aí, foi ótimo. Hoje vamos ver se a gente consegue replicar isso aí e melhorar, ir melhorando. E eu agradeço demais os feedbacks de vocês aí pra gente trabalhar. Vamos orar? Pois não, pode falar.
Só mais uma coisa rapidinho, é porque, só para falar dessa questão do MP Online, na verdade, que todo mundo que está aqui já participou pelo menos uma vez. E a gente está fazendo de 15 em 15, a gente discute 2 livros da Bíblia. Ontem a gente teve discussão de Jonas, 2 Coríntios. Daqui a 15 dias a gente vai ter de Miqueias e Romanos. Então já comecem a ler para participar. Está sendo na sala da EBD mesmo, essa que a gente está. E próxima semana, como o Gustavo falou, vai ser Rainá quem vai falar. Está sendo muito bom. E se vocês quiserem participar, quem já foi e não está indo mais, vai ser muito bom. A gente está sempre divulgando no Instagram. E depois de oração, Marquinhos, eu quero passar um vídeo sobre a conferência. Tá ok. Então você ora e passa o vídeo. Pode orar. Tá bom. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Pai, por este dia, Deus. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui, meu Deus, porque temos a oportunidade, Senhor, de mesmo em meio a esse momento, Senhor, que estamos vivendo, Senhor, de nos reunirmos online, Senhor, virtualmente, meu Deus. Muito obrigada por essa ferramenta que o Senhor nos deu, meu Pai. Obrigada porque o Senhor é conosco, meu Deus, pela vida do presbítero Marquinhos, meu Pai, porque o Senhor tem usado ele como instrumento, Senhor, em Tuas mãos, Senhor, para falar aos nossos corações, meu Deus. Muito obrigada por este momento, meu Deus, que a Tua palavra possa realmente frutificar, Senhor, nos nossos corações, meu Deus, que ela possa encontrar terra fértil, Jesus, para que ela possa crescer, Senhor, e ser exposta através de nossas atitudes, meu Pai, cada dia mais buscando o Teu querer e a Tua vontade, Senhor, buscando agir conforme o Senhor nos ensinou, meu Pai. Fica conosco, o Senhor nos dá um dia de paz, Senhor, de tranquilidade, Senhor, debaixo da Tua proteção, Senhor, e na Tua presença, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, amém. Amém. Vamos lá, vamos pro vídeo. Vamos lá. Só confirme que está dando para ouvir. Tá. Não apareceu o vídeo ainda não, mas tá dando para ouvir. Tá vendo? Tá dando para ver? Tô vendo sua tela do seu computador. Vê não. A gente tá vendo a pasta de downloads. Exato. Mas o vídeo em si não, Gabi. É uma pasta de fotos ali sua também, aí. Gustavo não presta. Não presta. Está assim. Achou, vou resolver minha vida. Isso aí. A Gabi escondeu as provas falando mal do povo, Gabi. Agora tá indo o vídeo? Sim. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Temos uma novidade, hein? Olha só, a UMP 12 de agosto da IPB Aracaju, em Sergipe, a UMP Resende da IPB Resende, no Rio de Janeiro, a UMP Aviário da IPB Aviário, aqui de Rio Branco, Acre, tem a honra e o prazer de convidar todos vocês, principalmente os jovens, para participar da primeira conferência online Inter-UMPs. E essa primeira conferência, ela será realizada nos dias 24, 25 e 26 deste mês, com o preletor o pastor Emerson Porfírio, com o tema Membros de qual corpo? Ficou interessado? Quer participar? Faz o seguinte, corre lá na bio da nossa página, tem um link lá disponível para você clicar, fazer essa inscrição, a inscrição do seu amigo, do seu colega, do seu irmão, do seu grupo de jovem, da sua UMP. Não perca essa. Vamos aprender junto a palavra do Senhor, se alegrar, cantar louvores, conhecer nossos irmãos em Cristo de outros estados. Vamos juntos ser impactados com a presença do Senhor. Vamos marcar esse momento. Tenho certeza que vai ser inesquecível. Deus irá falar muito comigo e contigo. Então não perca, não fique de fora. Vamos juntos. Avante o UMP!
É isso, gente. A gente postou esse vídeo ontem, quem fez foi Isaú, ele é da Igreja do Aviário. Eu não sei se desconectar a tela mais não, mas enfim. Ele é da Igreja do Aviário e ele fez esse vídeo, então o pessoal de lá também está ajudando a gente nessa questão. E é isso, quem ainda não se inscreveu, se inscreva e estejam orando para que tudo corra conforme a vontade de Deus. Eu creio que todo mundo aqui já tenha se inscrito, pelo que eu tô vendo. E também compartilhar com os amiguinhos para ter mais gente sendo abençoada por essa conferência, né? Estamos preparando com muito carinho. Legal, legal. Joia. Então tá bom, gente. Valeu. Até a próxima. Boa semana para vocês. Galera. Amém. Que Deus abençoe.